Fique no vídeo e veja como isso foi diretamente responsável por isso e indiretamente por isso. Você já se perguntou como os eventos históricos moldaram os mangás que lemos hoje? Se não, acompanhe e descubra como a tragédia se transformou em arte e influenciou gerações de storytellers no Japão. Antes da Segunda Guerra Mundial, tínhamos diversos estilos de revistas e mangás, direcionados aos mais diversos públicos e dos mais diversos gêneros. Foi nessa época que termos como shounen, seinen e shoujo surgiram. Nesses tempos, as revistas de mangás como Shoujo no Tomo desempenhavam um papel crucial na definição dos gostos e interesses dos leitores. Nesse exemplo, que é voltado ao público jovem feminino, tínhamos histórias que iam desde romances inocentes até aventuras fantásticas, com ilustrações detalhadas e estilizadas que ressaltavam os desejos das meninas da época. Mas, do outro lado, tínhamos também Adventures of Dankishi, que conta a história de um menino aventureiro em uma ilha deserta. Dankishi não apenas cativou a imaginação dos jovens leitores com as suas aventuras, mas também apresentou um estilo de desenho equilibrado entre o realismo e o caricato. Então, você percebe que antes tudo parecia no seu lugar, com histórias para todos, sem marcas e influências causadas pela guerra. Mas vamos mudar de capítulo. Durante a guerra, a paisagem do mangá foi dominada pela propaganda. Sim, utilizar meios de entretenimento para divulgar e influenciar a população sempre foi algo comum. A propaganda, neste caso, era de cunho militar. Este período obscureceu a expressão artística, influenciou pessoas e também instigou uma reflexão profunda sobre o papel do mangá como meio de comunicação e resistência. É isso aí, os mangás se tornaram ferramentas. Um exemplo notável, a lenda de Momotaro, o menino pêssego, foi adaptado durante a guerra em várias formas, incluindo mangás e filmes de animação, como Momotaro no Umiwashi, através de propagandas direcionadas também ao conflito. Estes trabalhos transformaram a tradicional história infantil em uma narrativa de guerra, onde Momotaro e os seus companheiros animais lutavam contra os inimigos do Japão. É isso que você está ouvindo. Esse mangá infantil teve seu herói utilizado como meio de penetração na mente das pessoas para inserir contextos favoráveis ao período do conflito. Então você percebe que não foi por pesquisas e interesses do público-alvo ou por busca de novas tendências que os mangás nessa época se transformaram, e sim por uma exigência cultural da situação que era vivenciada no país. Mas já passamos pela pré-guerra e o período de publicação durante a guerra. E quanto ao pós-guerra, como ficaram as coisas para a indústria de mangá? Após a derrota do Japão, sob a sombra da ocupação americana, a arte do mangá começou a se transformar, e não somente a arte. Artistas, em busca de escapismo e consolo, voltaram-se para estilos e temas mais suaves e fictícios, personagens com olhos grandes e expressivos e narrativas que refletiam um desejo por paz e reconstrução surgiram. Este foi o terreno fértil para o nascimento do estilo kawaii, uma resposta direta às cicatrizes deixadas pela guerra. Não esqueçam, qualquer guerra sempre gera traumas, e esses traumas são refletidos na expressão da cultura. Mas, neste momento, temos um grande ponto-chave nesta transição. Osamu Tezuka, conhecido como o deus do mangá, foi um pioneiro na reinvenção da arte do mangá no pós-guerra. Inspirado pela animação ocidental, Tezuka introduziu um estilo narrativo que enfatizava a expressividade e humanidade dos personagens. O primeiro mangá shonen com características modernas após a guerra é frequentemente atribuído a Astro Boy, criado por Osamu Tezuka em 1951. Ele se inspirou em cartoons americanos para criar um estilo narrativo cinematográfico com continuidade em múltiplos capítulos, uma inovação na época para o mangá, que anteriormente era dominado por tirinhas únicas. E o melhor é que, segundo Tezuka, Astro Boy surgiu devido à ocupação, quando sua geração convivia diariamente com os soldados americanos. Certa vez, ao não entender uma pergunta feita por um dos soldados em inglês e responder apenas com "o quê?", Tezuka acabou levando um soco do soldado irritado.
Impactado e indignado com a situação, Tezuka criou diversos mangás abordando as dificuldades de comunicação e os choques culturais, inspirações centrais para Astro Boy. Astro Boy destacou-se não apenas por sua técnica narrativa, mas também pelo seu enfoque em temas como ciência, tecnologia e questões éticas relacionadas ao seu uso, características que definiram o gênero shounen nas décadas seguintes. E aí, partimos para o próximo passo, e eu acho que temos uma grande surpresa para você, pois a revista ao qual falaremos agora é muito presente ainda na época de hoje. Além de Tezuka, a popularização dos mangás shounen foi significativamente impulsionada por revistas especializadas como a Weekly Shonen Jump, lançada em 1968. A revista estabeleceu-se rapidamente como uma das principais publicações do gênero, oferecendo a plataforma para uma ampla variedade de histórias que abrangiam ação, aventura, esportes e mais, contribuindo para a evolução e popularidade do mangá shounen. O primeiro grande sucesso da Weekly Shonen Jump foi Mazinger Z, que começou a ser serializado em 2 de outubro de 1972. Essa obra de Go Nagai é considerada um marco importante, estabelecendo o padrão para muitas séries de sucesso que seguiram na revista. E é aí que eu linko todo esse contexto ao tema do vídeo. Com a Weekly Shonen Jump, em 1973, tivemos Gen Pés Descalços, alguns anos após a inauguração da revista, mostrando que a marca da guerra e, consequentemente, do bombardeio em Hiroshima e Nagasaki trouxeram consequências duradouras ao storytelling da indústria otaku. Gen Pés Descalços é um mangá criado por Keiji Nakazawa, baseado em suas próprias experiências como sobrevivente da bomba atômica em Hiroshima. Podemos dizer, por base, que é um dos mangás mais tristes que existem. Como sobrevivente de Hiroshima, Nakazawa usava um estilo artístico que é ao mesmo tempo simples e visceralmente expressivo, para contar a história de um jovem garoto e sua família durante e após o bombardeio. Os traços, embora não sejam tecnicamente complexos, carregavam uma profundidade emocional incrível, capturando a tragédia, a resiliência e a esperança de uma maneira que palavras sozinhas não poderiam. A série, que começou a ser publicada em 1973 na própria revista Weekly Shonen Jump da Shueisha, se estendeu até 1985. A história acompanhava a vida de Gen Nakaoka, um menino que sobreviveu ao bombardeio atômico de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial e retratava as dificuldades enfrentadas pelos sobreviventes do ataque nuclear. Mas este não é o único caso famoso, e recentemente tivemos outra obra que se destacou falando deste assunto, o que mostra que mesmo depois de muito tempo, isso é enraizado na cultura nipônica. Avançando no tempo, com a publicação em 2008, a Drift Live de Yoshihiro Tatsumi é uma autobiografia em mangá que oferece uma janela única para a vida de um dos pioneiros do estilo Gekiga no Japão pós-guerra. Embora a obra não se concentre exclusivamente na guerra, o contexto da Segunda Guerra Mundial e suas consequências permeiam toda a narrativa, refletindo como esses eventos moldaram a sociedade japonesa e, por extensão, a indústria do mangá e o próprio Tatsumi. Ao longo da obra, o Tatsumi não apenas narra sua jornada para se tornar um mangaka de sucesso, mas também oferece uma crítica à militarização japonesa durante a guerra e as consequências de longo prazo para o país e o seu povo. Com isso tudo, eu vou te responder a pergunta que fiz no início do vídeo. Você já se perguntou como os eventos históricos moldaram os mangás que lemos hoje? Perceba que as obras-mães que habitavam as revistas e mangás eram repletas de contextualizações diretas e indiretas sobre a guerra. Logo, os mangás que viriam nas gerações seguintes seriam modelados por esse tipo de narrativa. Isso é inevitável, pois os novos mangakas se influenciam nos antigos, e é assim que o conhecimento passa adiante. Mas claro, assim como tudo e como todos os traumas,
as coisas vão se diluindo com o tempo. O que é direto acaba se tornando indireto. E hoje, apenas os reflexos continuam no modo de contar a história atualmente nessa indústria. A não ser quando há uma obra específica sobre o caso, como o Drifting Live de Yoshihiro Tatsumi, ao qual falamos agora há pouco. Logo, eu quero mostrar que talvez, e dessa vez parto para um lado opinativo pessoal, que a cultura de superação e crescimento do herói que vem com a prática e treino, como temos nos mangás atuais, podem ser reflexos da construção que foi dada ao decorrer dos anos e tiveram os alicerces fundados na história da guerra. Assim como os traços atuais dos seus artistas favoritos vieram de influências herdadas pelas mudanças trazidas do trauma das bombas, que transformou todo aquele aspecto mais realista e convencional em características mais kawaii e humoradas. Você está conseguindo perceber as nuances distintas que influenciaram os novos mangás? O que você acha desta situação? Se você parar para pensar, o mangá é completamente oposto à cultura do cartoon, que tende a ter o protagonista na sua força máxima desde o início, com pouca exploração a temas de superação pessoal e disciplina, e somente a dilemas sociais. Mas uma janela muito curta se abriu e fez com que tudo aquilo que se derivou desses traumas moldassem-se ao estilo atual, misturando então de fato o interesse do público com a cultura herdada das gerações que viveram o conflito. E eu creio que essa janela foi entre o final da década de 60 e o início da década de 70. E pelas minhas pesquisas, a década de 70 foi extremamente importante nessa transformação, pois foi neste período que títulos mais similares aos que tivemos na década de 80 e 90, como Dragon Ball e Saint Seiya, surgiram, marcando um divisor de águas. E eu quero mostrar para vocês como foi essa transição de modo detalhado, como as mudanças impostas pela guerra se tornaram ocultas e subliminares, mas ainda presentes no estilo que temos hoje. Então, eu preciso que você me sinalize que este é o tema que você quer ver aqui no canal. Se esse vídeo tiver um bom número de visualizações e pelo menos 100 curtidas, eu irei trabalhar na parte 2, focando muito no estilo narrativo artístico que marcou essa evolução. E se você sente que ficaram muitas lacunas e muitas perguntas em aberto sobre a evolução do mangá durante todo esse período inicial, eu tenho a solução dos seus problemas. Convido você a assistir esse vídeo que fiz contando a história do surgimento do mangá do zero. Aqui você vai entender como os primeiros manuscritos começaram a ser designados como mangás. Me ajude a chegar nos 10.000 inscritos, dê um like no vídeo e siga o canal.